E aí, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Em vez de fazer um vídeo um pouco mais extenso, eu quero fazer uma série de 6 pequenos vídeos falando sobre Solid, cada um abordando um aspecto dele, né? Cada um tratando cada uma das siglas, como que elas funcionam, que aí vão ficar vídeos mais curtos e vai ficar mais legal da gente entender, ok? Então vamos lá. O que é o Solid? O Solid ele é um acrônimo de 5 princípios de uma metodologia de desenvolvimento de software, tá? E ele provém a possibilidade de você criar códigos mais limpos, reutilizáveis, escaláveis, e ele facilita a manutenção do seu código. Então, qual que é o objetivo aqui nosso? Entender cada uma dessas siglas, como ela funciona e como que ela se aplica. E o Solid, ele foi, na verdade, incentivado, né, porque já existiam estudos na área disso, já tinham papers sobre isso, ele foi incentivado pelo tio Bob, né, que é o Robert C. Martin. Ele escreveu diversos livros de metodologia de desenvolvimento, e um deles, que é o Código Limpo, ele fala muito sobre o Solid e como aplicar. E isso acabou virando uma prática comum no desenvolvimento de software, está sendo muito bem aceito no mercado e é comum o pessoal utilizar. Não é a única metodologia, tem outras, mas por enquanto a gente vai tratar da Solid aqui. E, né, por que que ela é importante? Se eu tenho um processo que me ajuda a desenvolver o software de um modo que eu consiga deixar ele mais limpo, mais acessível, facilite o reconhecimento do processo por outras pessoas que estão entrando para trabalhar junto ou que vão atuar no código de alguma maneira, ele vai me reduzir a quantidade de bugs por retrabalho, ele vai me facilitar o processo de refatoração futura, tá? Claro, é uma boa prática de desenvolvimento, né? E ele também vai me ajudar com a parte de reaproveitamento de software. Então, primeiro que nós vamos verificar é o S, tá? Que ele é o princípio da responsabilidade única. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada classe ela só deve ter uma única responsabilidade. Vamos entender melhor. O que é uma responsabilidade? Vamos pensar em uma entidade. Então, uma classe, ela vai tratar de um cliente, ela vai tratar de um produto, de um estoque, de um contas a pagar. Então, eu tenho entidades, tá? Como se fosse, por exemplo, um modelo de dados, e essa classe só vai tratar disso. Isso me facilita a manutenção, me facilita a distribuição do desenvolvimento de software, eu sei onde está cada coisa, e isso vai me ajudar muito no dia a dia. E qual o problema de eu ignorar isso? Tá? De eu não utilizar, de eu não fazer desse modo? Eu vou ter aquelas classes monolíticas gigantes, ou eu vou ter, por exemplo, um relatório de cliente que está dentro da classe de relatórios, então quando eu quero achar isso, às vezes eu não lembro onde está, depois de muito tempo sem mexer nesse software. Fica complicado eu testar quando eu tenho classes muito grandes e confusas, eu não consigo criar um cenário de teste ou então um roteiro de teste ou uma classe de teste para isso, porque eu tenho dados cruzados, não fica muito fácil, tá? E eu sofro muito risco de ter algum bug, ter algum problema quando eu vou fazer uma alteração. Então, a vantagem de eu ter tudo separado é pensando mais a longo prazo. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo rapidinho, tá? Dá uma olhada nessa classe aqui na esquerda. Eu tenho uma classe chamada produto e eu tenho 3 métodos dentro dela, tá? Eu vou atualizar o estoque, eu vou calcular o imposto e vou gerar relatórios. É normal a gente ter isso no dia a dia. Pô, se eu estou falando do estoque, do produto, então eu tenho meus itens que são relativos ali tudo junto, né? Então, poxa, se eu estou atualizando o estoque é atualizado com o produto, então eu vou jogar dentro do produto. E é comum a gente ter classe assim. Só que o S do Solid, né, que a gente fala de responsabilidade única, é justamente para eu separar cada classe para cada entidade. Então, estoque é uma entidade, a parte de imposto é outra entidade, relatório é outra ainda. E aí a gente fez um exemplozinho aqui na direita. Então, a classe do produto vai tratar do cadastrar produto. A classe do estoque vai tratar de calcular o estoque, e assim por diante. Então, eu tenho uma classe para cada entidade de modo separado. Isso vai me facilitar meu dia a dia,
na hora de eu trabalhar com esses códigos. E do mesmo modo, por exemplo, eu só vou alterar a classe de produtos caso alguma coisa do produto tenha que ser alterada. Se eu estou criando um relatório novo, eu não vou colocar no produto, eu vou colocar na minha classe de relatório, que obviamente vai utilizar a classe de produto. Então eu tenho que ter em mente que eu tenho a minha classe só pode ser alterada ou manipular somente uma única entidade, ok? E vocês viram como fica ali, né? É mais fácil eu ter um código desse modo porque ele está mais organizado. É muito mais fácil eu testar. É bem mais simples, né? Porque eu testo em cima da entidade, é muito mais rápido. E eu vou diminuir principalmente o acoplamento. Eu não vou ficar dependente de outras classes. Vai ficar muito mais fácil para, por exemplo, reutilizar esse código no futuro. E só para a gente fechar aqui, né? Então, o princípio da responsabilidade única, que é o S do Solid, ele é justamente para que nós façamos utilização de uma única entidade numa classe, e essa classe só pode ser alterada quando eu tenho uma necessidade de mexer nessa entidade. Isso vai me ajudar muito no dia a dia. Então era isso, pessoal. Eu queria realmente fazer um vídeo um pouquinho mais curto, tá? Vai sair uma série de 6 vídeos desses, um na sequência do outro, e a gente vai ver cada um dos pontos do Solid, ver como funciona, ver como ele pode ser aplicado nesses exemplos simples. Se quiserem, eu posso montar algum exemplo um pouco mais complexo, e depois a gente vai continuando com outros assuntos. Então é isso, gente. Obrigado, valeu por assistirem e até o próximo vídeo.